Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos ao vivo para mais uma live de domingo. Deus abençoe, Irmã Maria Aparecida, todos os irmãos que estão aí conosco. Eu entrei para uma live aqui, nós estamos em Maceió, pregando no Congresso de Jovens aqui do Conjoad, e está muito corrido, mas tem alguns assuntos que eu quero tratar com vocês. Deus abençoe a irmã Camila Soares, irmã Cléo, irmã Maria Almeida. Deus abençoe irmão Eduardo Oliveira, todos os irmãos que já estão ao vivo. Deus abençoe Enéas Ribeiro, Deus abençoe irmã Elizabeth. Glória a Jesus. Você sabe que nós estamos na época da festa da carne. E tem muita gente mesmo, que, infelizmente, que no carnaval perde família, perde a dignidade, perde o amor próprio, perde, né? Infelizmente, as pessoas perdem a saúde, é um ambiente que muitas enfermidades, né, se manifestam, e é triste, né? Muita gente se desvia, e sai dos caminhos do Senhor e volta para o mundo, né? E nós devemos orar pela nossa casa, nossa família, para que Deus guarde, e livre, né? Tem muita igreja fazendo carnaval gospel. Carnaval gospel. Tem muita igreja pulando carnaval. É só Deus. E tem igrejas que estão se fantasiando para o carnaval. Olha só. É só Deus. Irmãos, eu vou começar aqui com a polêmica aí daquela Baby Consuelo e da Ivete Sangalo, né? Eu acredito que vocês tenham visto essa aberração, né? E a Baby Consuelo, é assim que chama ela, né? Baby do Brasil, enfrenta Ivete Sangalo e grita para a multidão que o apocalipse está para acontecer. E ela fala sobre o arrebatamento. Aí, eu vou dizer assim, irmãos. Jesus falou que se vocês se calar, as pedras clamarão, né? A gente tem aí, quando o Israel foi invadido pelo Hamas, o Carlinhos Maia, né?
aqui de Alagoas falou sobre o medo que ele ficou, dizendo, eu acho que é o Apocalipse, eu acho que é a volta de Jesus. A Jojo Todinho, o Jojo Todinho foi lá e também falou que estava com medo, que Deus fala com ela para ela voltar, e ela é uma filha rebelde e não consegue voltar para os caminhos do Senhor. E agora, em pleno carnaval, né, Deus vai falar com uma multidão, e com certeza tem muitos filhos pródigos ali, que o arrebatamento vai acontecer, né? Só que o posicionamento da Ivete Sangalo foi: nós vamos atropelar o Apocalipse. Aí você tem que ponderar, né? Porque existe coisas da ignorância da pessoa por não conhecer a Bíblia, por não conhecer Jesus, por fazer parte de outras religiões. Com certeza, para muita gente ali, a Baby do Brasil estava viajando, mas foi um anúncio. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, né? E Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Não sei se você concorda dessa forma, mas está aí a propagação da volta de Jesus em pleno carnaval, em pleno dia, em plena carnalidade. Começa aí, foi anunciado, né, que Jesus vai voltar. É interessante. Então, muita gente, é carnal, não é um ambiente para se falar, mas foi falado sobre a volta de Jesus, coisa que muitos pastores não acreditam mais, muitos pregadores não pregam mais. Claro que ela falou sobre o Apocalipse, a volta de Jesus daqui a 5 a 10 anos, eu acredito que ele pode vir a qualquer momento, né? Eu acredito que ele possa voltar hoje, eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus, mas foi anunciado, né? E aí vamos ver o que foi falado aqui. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta a Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar o macetano porque Deus está mandando o macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Eu não pede semana. Aí, ó. Aí a Ivete Sangalo diz: Deus não vai permitir, né? Nós vamos passar por cima do Apocalipse. Mas eu estou falando aqui pelo lado do equilíbrio, né? Equilíbrio. Para as pessoas não... Porque com certeza é uma festa carnal, né? Carnal. E essa questão carnal faz com que muitas coisas aconteçam, mas a volta de Jesus foi anunciada no carnaval. Irmãos, tem uma denúncia muito forte, que Israel descobriu um túnel. Vamos para o segundo assunto, né?
Israel descobriu um túnel que está debaixo, olha isso daqui, da agência da ONU em Gaza. Já foi denunciado que funcionários da ONU estavam envolvidos no ataque do 7 de outubro, e agora se concretiza com essa descoberta, né? Essa descoberta que prova que existiam agentes da ONU trabalhando pelo acontecimento. Então, olha só, o Exército e o Serviço de Segurança Interna de Israel afirmam neste sábado que descobriram um túnel do movimento islamita Hamas sob a sede da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos na cidade de Gaza. Israel acusa de estar totalmente infiltrada pelo Hamas e indicou, por sua vez, que não ocupa sua sede desde 12 de outubro, 5 dias após o ataque do movimento palestino em território israelense que desencadeou a guerra de Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel Katz, considerou que a revelação do profundo envolvimento da sede do Hamas exige uma ação imediata. A demissão imediata de Philippe Lazzarini, diretor desta agência da ONU, é imperativa, acrescentou o chanceler na rede social. Segundo o exército de Israel, Shin Bet, as operações militares na cidade de Gaza nas últimas semanas levaram à descoberta de uma entrada de túnel perto de uma escola gerida pela agência humanitária na ONU. Nos últimos 10 anos, o Hamas escavou na faixa de Gaza um grande número de túneis, nos quais Israel afirma que seus combatentes se escondem. E em outubro, um estudo do Monden Institute, da Academia Norte-Americana, identificou 1.300 túneis que abrangem mais de 500 quilômetros de corredores subterrâneos. A entrada levava a um túnel terrorista subterrâneo, que era um importante ativo para a inteligência militar do Hamas e passava por baixo do prédio que serve como sede principal na faixa de Gaza, indicando as fontes israelenses de comunicação. Também acrescentaram que as instalações forneciam eletricidade para o túnel, que tinha 700 metros de comprimento e estava 18 metros abaixo da terra, e que encontraram documentos e armas no recinto da ONU, o que confirma que o escritório também era usado por terrorista do Hamas. Meu Deus. Então, imagine, irmãos, que existe algo que vai muito além do que a gente tem falado, né? Porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU, vocês sabem que é uma organização que está lá todas as bandeiras dos países do mundo, e entre elas uma com uma pomba com um ramo na boca, simbolizando a paz mundial. A ONU foi construída no terreno que foi doado por David Rockefeller. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial e foi através da ONU que surgiu o Estado de Israel. Olha só como as coisas estão interligadas. E agora a ONU está totalmente, né, os agentes da ONU, envolvidos no ataque do dia 7 de outubro em Israel, e isso fez com que, né, o Benjamin Netanyahu tomasse uma decisão, e a decisão foi não respeitar mais essa organização. E agora, olha o que vai acontecer.
Netanyahu manda as tropas preparar para a evacuação em massa de Rafa para ataque total contra o Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou que os militares se preparassem para evacuar os civis da cidade de Rafa, no sul de Gaza, antes da ofensiva ampliada contra o Hamas. Cerca de 1,5 milhões de palestinos estão em Rafa em busca de refúgio das operações de combate de Israel no resto de Gaza. Os Estados Unidos alertaram que uma invasão a Rafa seria um desastre, enquanto a União Europeia e a ONU expressam preocupações. Grupos de ajuda dizem que não é possível evacuar todas as pessoas da cidade. Netanyahu disse às autoridades militares de segurança para apresentarem ao gabinete um plano combinado para evacuar a população e destruir os batalhões do Hamas, disse seu gabinete na sexta-feira. É impossível alcançar um objetivo de G sem eliminar o Hamas e deixando 4 batalhões do Hamas em Rafa. Pelo contrário, é claro que a intensa atividade em Rafa exige que os civis evacuem a área de combate, acrescentou o comunicado. No início dessa semana, Netanyahu disse que ordenou às tropas que se preparassem para operar em Rafa e que a vitória total de Israel sobre o Hamas estava a poucos meses de distância. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Meses de distância. Isso quer dizer que não vai acabar tão cedo. E fez os comentários rejeitando os últimos termos de cessar-fogo proposta pelo Hamas. A BBC foi informada de que os negociantes do Hamas estão deixando a capital egípcia do Cairo, com a negociação entre os dois lados agora suspensa. A maioria das pessoas em Rafa foi deslocada pelos combatentes noutras partes de Gaza e vive em tendas. Rafa é o único ponto de passagem entre Gaza e o Egito. Nessa sexta-feira, o principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, escreveu uma publicação nas redes sociais. Os relatos de uma ofensiva militar israelita em Rafa são altamente alarmantes. Teria consequências catastróficas, agravando a já terrível situação humanitária insuportável do curso civil. No início da semana, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para um pesadelo humanitário na cidade. O seu porta-voz acrescentou mais tarde: estamos extremamente preocupados com o destino de civis em Rafa. Penso que o que está claro é que as pessoas precisam de ser protegidas, mas também não queremos ver qualquer deslocação forçada em massa de pessoas. Entretanto, o chefe da ONU para os refugiados palestinos disse que havia uma sensação de ansiedade e pânico crescente em Rafa. As pessoas não têm a menor ideia para onde ir depois de Rafa, disse Filipe Lazzarini aos repórteres em Jerusalém. Qualquer operação militar em grande escala entre esta população só pode levar a uma comanda adicional de tragédias sem fim que está a se desenrolar. E, pelo que dá a entender, enquanto eles não varreu o Hamas da faixa de Gaza, aquilo dali não vai parar. E é preocupante, irmãos. É algo aí. Por que é preocupante? São 1,5 milhão de pessoas que não têm para onde ir. Isso é uma crise humanitária. Imagine que essas pessoas não têm. Eles estão na divisa do Egito. O Egito, com certeza, vai fechar a fronteira. E o que vai fazer com todas essas pessoas? O que vai se fazer com todas essas pessoas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí, a Arábia Saudita alertou agora, né? A Arábia Saudita, que é a protagonista da paz entre Israel e os Estados Unidos, olha só o posicionamento da Arábia Saudita, irmãos. Olha aí.
A Arábia Saudita alerta Israel sobre repercussões muito sérias após o ataque em Rafa. O reino quer uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU para discutir a ofensiva de Israel. O Ministério de Relações Exteriores da Arábia Saudita alertou nesse sábado sobre a repercussão muito grave após ataques à cidade de Rafa, no sul da faixa de Gaza. O reino afirma que a sua rejeição categórica e a forte condenação sobre a deportação forçada e reforça a sua exigência de um cessar-fogo imediato, afirmou o Ministério Saudita de um comunicado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, orientou os militares de Israel a planejarem a retirada da população de Rafa, ou seja, cerca de 1,3 milhões de pessoas, muitas das quais já tinham fugido de outras partes de Gaza, por causa da guerra e agora dizem não ter para onde ir. O Ministério Saudita disse que alvejar Rafa é equivalente a uma violação do direito internacional e confirma a necessidade de convocações urgentes dos Conselhos de Segurança da ONU para evitar que Israel cause um desastre humanitário. Olha como é que as pessoas estão morando lá, em Rafa. Imagine, irmãos, elas já foram tiradas de outros lugares, elas foram colocadas diante da divisa do Egito, e agora existe 4 bases militares do Hamas dentro de Rafa. E Israel vai tirar 1,5 milhão de pessoas para exterminar o Hamas. Agora, quando você olha para isso, né, todo esse conflito, ele nos faz entender, né, a questão da necessidade. Eles estão forçando a necessidade do Estado palestino, irmãos. Eu sempre disse aqui para vocês que sem a morte de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus morreram. Sem a morte de 100 milhões de judeus, Israel não seria um Estado hoje. Então, foi após a Segunda Guerra Mundial que a ONU se reuniu e formou um conselho para o ressurgimento do Estado de Israel. O que isso quer dizer? Se aquelas 6 milhões de pessoas não morressem, não haveria uma comoção mundial para votar pelo Estado de Israel. E agora a história está se repetindo sobre a Palestina. Por quê? Porque sem toda essa comoção, porque isso gera comoção, você tem crianças, você tem idosos, você tem jovens, você tem pessoas que já estão sem água, sem energia, sem um monte de coisa, e essas pessoas não têm para onde ir, essas pessoas não têm para onde se refugiar. Então, o que vai acontecer? A comoção mundial. O mundo vai se comover por esse povo. E o final disso é um acordo de paz que vai trazer aí o surgimento do terceiro templo em Jerusalém. Em Jerusalém. É isso que vai acontecer. E veja que o estrago que Israel, nós não temos 30 mil baixas de palestino ainda, 30 mil mortes. O estrago que está acontecendo não se compara à morte de 6 milhões de judeus. Eu vou repetir, o estrago que está acontecendo em Israel agora não se compara à morte de 6 milhões de judeus. Então, veja bem, Israel não está dizendo que vai matar essas pessoas. Israel vai relocar. Então, é uma comoção.
Assim como houve uma comoção mundial para o ressurgimento de Israel, está havendo uma comoção mundial para o surgimento do Estado palestino. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E é tremendo que isso esteja acontecendo, porque isso está ligado totalmente ao terceiro templo. Irmãos, Israel só irá permitir e abrir mão de muita coisa se o templo for erguido. E o templo que será erguido será usado pelo anticristo. É isso. É isso. Então, veja bem, quem não se compadece? Como é que a mídia está passando? Que Israel é um país genocida, que Israel é um país que está cometendo arbitrariedades contra os decretos da ONU. Então, isso é um cumprimento. E Israel só vai fechar acordo se eles autorizarem o templo ser erguido. Só vão fazer um acordo se o templo for erguido. Irmãos, deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui muito forte que me enviaram. Sobre o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, Meu Deus, será que eu mandei para alguém, Senhor? A mesma coisa que aconteceu no Havaí aconteceu no Chile. A mesma coisa que aconteceu no Havaí aconteceu no Chile. Existem lugares que foi incendiado, e esses lugares que foram incendiados, você vê claramente que houve uma... Como é que fala? Queimou carro, queimou casa, mas não queimou madeira. Alguém lembra aqui do que aconteceu lá no... E agora que eu não estou achando mais o vídeo. Eu recebi muita mensagem aqui. Sangue e fogo. E aí aconteceu a mesma coisa no México. E o que aconteceu, irmãos? Você vê nitidamente, né? Eu não estou encontrando aqui. Só Deus. Eles estão destruindo aquele local com um propósito. E qual é o propósito da destruição daquele local? Com certeza vão criar smart cities no local.
Com certeza. No mesmo local. Meu Deus, eu acabei de ver esse vídeo. E não estou encontrando. Mas tá. Vou pular. Mas só para vocês, o que aconteceu no Avaí aconteceu também exatamente no Chile essa semana. Irmãos, olha só quem foi solto. Valdemar Costa Neto foi solto. Quem soltou Valdemar Costa Neto? Xandão. E vai cumprir ainda, cumprirá medidas cautelares. A decisão do ministro Alexandre cancelou a liberdade, concedeu liberdade provisória nesse sábado. O presidente do partido PL deixou a carcerária da Superintendência da Polícia Federal em Brasília por volta das 21h40 desse sábado. Ele terá que cumprir medidas cautelares. Ao passar pela guarida da Polícia Federal do carro do seu advogado, Valdemar acenou e sorriu para a jornalista presente. Ele disse que a estadia na prisão foi tranquila. Ao ser questionado sobre a decisão de Xandão para a manutenção da prisão e depois soltura, Valdemar disse apenas que o Bessa não me deixa falar. Valdemar foi preso na quinta-feira durante cumprimento de mandado de busca na sua residência em operação da Polícia Federal contra o grupo que teria arquitetado uma tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro. O político acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, usurpação mineral, já que a equipe da Polícia Federal encontrou uma pepita de ouro e um armamento na residência dele. E ele só foi solto com um acordo, irmãos. Pode ver a fala dele aqui, ó. Ele fala que ele não pode falar. Isso quer dizer que ele está proibido de expressar qualquer coisa. E tá aí, nós estamos na semana, né, que teve busca na casa do presidente, do ex-presidente, o passaporte do ex-presidente foi apreendido, e também assessores presos e também tiveram buscas e apreensões na sua casa. Infelizmente, né, as pessoas estão totalmente, a direita conservadora do Brasil está totalmente amedrontada diante dos próximos capítulos, o que pode acontecer. Eu acredito que Sérgio Moro será cassado e que, através de todo esse susto que a esquerda está dando, vocês vão ver o silêncio da direita agora no Brasil. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, todos esses políticos, os velhos políticos, não os novos, têm muita amarração na Suprema Corte. Então, eles sabem os crimes que cometeram e se isso vier à tona. Veja que eles pegaram uma mensagem de celular. Mensagens de celular. Então, imagine o que a ABIN, que é a Agência de Inteligência do Brasil, com a Polícia Federal, não tem contra essas pessoas. Então, se eles mostrar o que tem, falar, se vocês não andar como nós queremos, nós vamos destruir vocês.
Então, isso é uma forma de silenciar. E eu falei aqui para vocês sobre a questão política desse ano, é ano eleitoral, é ano em que as prefeituras, é uma preocupação do PT, porque nós vemos aí a probabilidade de muito prefeito de direita ganhar. Existe uma grande probabilidade de muitos prefeitos de direita ganhar, e, através dessa grande probabilidade, eles querem silenciar a direita ultraconservadora. Eu mostrei para você essa semana que o Brasil se tornou um exemplo de luta contra a extrema-direita no mundo. O que quer dizer que o Brasil se transformou num exemplo contra a extrema-direita no mundo? Você sabe o que isso quer dizer? Que o Brasil é contra a família tradicional, contra pai, mãe e filho ser uma família. Por isso que agora as certidões de nascimento vem pessoa que pariu, não vem mais lá mãe. Certidões de nascimento não vem mais o nome da mãe e do pai em várias cidades do Brasil, porque isso é algo do passado, segundo eles. E aí vem a agenda inclusiva, agenda ideológica, agenda de liberação de drogas. Por quê? Porque um país que não é ultraconservador, ele é liberal, ele é democrata. E essa democracia, que a vontade do povo impera, que não é a vontade do povo, eles iludem o povo achando que é a vontade deles que está sendo feita, é a banalização. É por isso que o anticristo é conhecido na Bíblia como, irmãos, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. E então, só por ele ser chamado homem do pecado iníquo, que se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, dá para entender para quem esses governos estão trabalhando. É para aquele que é totalmente liberal a tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. De Deus. É isso que é a realidade. E eu acredito que, diante do susto que o povo levou, haverá aí, então, uma mudança comportamental da direita no Brasil. Irmãos, a matéria de capa, né? A matéria de capa, ela vai falar aí, nós vamos falar. Olha só, Javier Milei visita o Muro das Lamentações, se emociona e diz que vai instalar a embaixada em Jerusalém. E eu estou com o vídeo dele, olha aqui a imagem dele. Ó. Não quero ser presidente, não quero ser presidente.
Voltou. Irmãos, aqui acabou a luz aqui. Eu só tô acabou a luz aqui do hotel. E eu tô só com a internet do meu celular. Vamos colocar aqui a matéria novamente. Ó, essa é a visita de Milei lá. Olha só. A visita de Milei. E é incrível, irmãos, porque ele colocou, assim como Donald Trump, né? Colocou a mão no muro das lamentações, como Bolsonaro colocou a mão no muro das lamentações, ele também, né? Colocou e chorou. Só que o que foi mais tremendo, irmãos, nessa questão foi o que eu vou mostrar para vocês agora, né? O que eu vou mostrar para vocês agora. Mas olha aí. Hey, please. We don't see the president. No vemos el presidente, no vemos el presidente. É foda. Se agradece, se emociona, está llorando Javier Milei, abraza a su rabino, a su líder espiritual, con quien comenzó el camino de la Kabbalah, por el cual él informó que va a estar en un... Ahí está, ahí lo vemos. É forte. Estamos esperando aqui, por favor. Só que o vídeo mais forte, irmãos, é o que eu vou colocar para vocês agora. Ele fala da construção do terceiro templo. Esse foi aí um discurso dele diante de Israel, e ele falou sobre a construção do terceiro templo, sobre a profecia, e ele falou da destruição da mesquita de Al-Aqsa. E ele citou o texto bíblico da destruição, da reconstrução e da profecia. No templo a manos de los romanos. This story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies. É muito forte essa questão. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió. His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Agora que ele vai Akiva falar answered, sobre a... Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a Ele prophecy faz o about the cumprimento da destruction profecia. that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. Existe uma outra profecia que relata que este lugar será reconstruído. Será reconstruido. There is another prophecy
that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I Ele fala que see viu com os próprios olhos se cumprir a primeira profecia. with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in E ele joy, tem segurança que vai ver se cumprir a segunda profecia, que é a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Isso é muito forte, né, irmãos? É muito forte. É muito forte. Isso aqui é algo assim que é para isso que os globalistas e os sionistas estão trabalhando, para que esse templo seja reconstruído para a entrada do Mashiach, para a chegada do Mashiach, para a chegada do anticristo. Irmãos, é forte, né? Porque é um presidente que falou abertamente, né? Abertamente ao mundo sobre o cumprimento profético. O cumprimento profético. O cumprimento profético. E ele diz que acredita que vai ver esse templo erguido. Ele acredita que vai ver esse templo erguido. E se ele acredita, existe uma multidão que acredita. Uma multidão que acredita. E principalmente o governo mundial acredita que tudo que está escrito está se cumprindo. É Deus, irmãos, né? É Deus dizendo a nós, a igreja, se preparem. Se preparem, porque a vinda de Jesus é uma realidade para os nossos dias. E após a visita de Jerusalém, veja que tudo está interligado, irmãos. Após ele visitar Jerusalém, após ele chorar no Muro das Lamentações, após ele falar que verá o templo, o terceiro templo erguido, e é por isso que tudo isso está acontecendo em Gaza, ele vai para o encontro com o Papa e diante de uma canonização da primeira Santa Argentina. A cerimônia foi a primeira ocasião para o presidente argentino cumprimentar Francisco publicamente. Milei já se referiu ao pontífice como maligno na terra que ocupa o trono da casa de Deus. Só que olha como é que eles se cumprimentaram. Olha lá. Olha lá o cumprimento. Abraço. Você vê. Ele chamou ele de maligno que está ocupando o trono, o lugar de Deus na terra. Então, tudo isso é o poder do sistema, irmãos. E isso tudo é a prova que tudo aquilo que ele falou, né, nas eleições, muitas coisas, até com o próprio presidente do Brasil, ele mandou carta convidando para a posse dele. E isso quer dizer que esses camaradas são fantoches que obedecem um sistema. E que Deus usa também para que a profecia se cumpra. Mas esse abraço dele no Chiquinho mostra que ele obedece um comando, que ele não se manda. Isso você pode ter certeza que isso só comprova que ele tem que obedecer. E obedecer, né? Obedecer
obedecer ao tudo que eles ordenam, tudo que eles mandam, tudo que eles querem. Irmãos, eu quero pedir para vocês, né? Oração. Nós estamos em viagem, mas ontem terminou o jejum, foi uma bênção, Deus operou muitas maravilhas. E eu quero pedir para vocês de coração, não deixe de ajudar o Projeto Arrependas. Nós estamos numa campanha para compra da passagem dia 15. Eu quero comprar as passagens para Angola. Nós vamos dia 24 de maio, iremos voltar dia 9 de junho. E nós estamos numa campanha, irmãos. Nós vamos ter uma despesa muito alta, nós vamos deixar lá uma escola de música. Nós iremos comprar material escolar para 100 crianças. E iremos pregar nas ruas, nas comunidades e nas igrejas na Angola. E vai eu e a missionária Raquel, que é um sonho, desde a minha conversão, e nós iremos deixar uma base do projeto Arrependa-se na Angola, e eu creio que essa base vai dar muitas almas e muitos frutos para a glória de Deus. E eu quero que você faça parte desse projeto, que faz toda a diferença. Porque tudo que o pastor Carlos faz, a missionária faz, irmãos, as almas que estão sendo ganhas, as igrejas que estão sendo construídas e abertas, os programas de rádios missionários, vocês fazem parte de tudo isso. Vocês fazem parte de tudo isso. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse projeto Angola. Eu vou fazer um cartaz, amanhã eu vou estar divulgando o cartaz para vocês. E esse projeto, ele trará muito resultado e muito fruto para a glória de Deus. Agora, nesse exato momento, nós estamos com mais de 200 jovens na Amazônia. É a nossa base missionária lá no sítio Novo Horizonte. Eu vou mostrar fotos amanhã para vocês também. Nós estamos com mais de 200 jovens sendo alimentados pela palavra de Deus. Irmãos, nós, através do projeto Arrependa-se, ressuscitamos o sítio Novo Horizonte, reformamos, fizemos uma casa missionária, uma casa para receber família. Nós fizemos a ponte, né, uma baita de uma ponte lá, construímos, né, teve reformas feitas agora para o Acampa Jovens, e todas essas 200 jovens que estão lá poderiam estar lá usando droga, se prostituindo, mas nós conseguimos levar mais de 200 jovens para dentro de um sítio para receber a palavra. Caiu de novo aqui, para receber a palavra de Deus. E vocês fazem parte de tudo isso. Tudo isso. Vocês fazem parte de todas essas almas, todos esses projetos, você faz parte. Então, não deixe, né, de enviar sua oferta. Você que nunca ofertou, nunca contribuiu, nunca lançou uma semente, eu quero te convidar a fazer parte de tudo isso. E eu tenho certeza, irmãos, nós temos muitos testemunhos mesmo. Tem pessoas que estão aqui na live que já foram alvos da bênção de Deus através da sua semeadura.
através da sua semeadura. Então, eu quero te convidar a fazer parte deste projeto. O projeto Arrependa-se nasceu no coração de Deus. E eu quero que você não tenha medo de ofertar, mas faça com liberalidade. Irmãos, oferta é com liberalidade. Eu participei de um culto segunda-feira, eu ministrei uma oferta no culto. E na quinta-feira, uma pessoa que fez uma oferta de R$50 com propósito, que eu sempre falo, faça uma oferta com propósito. Dinheiro é espiritual, irmãos. Quando você lançar uma semente, você tem que saber a terra que você está lançando a semente. Se você lança a tua semente numa terra seca, numa terra improdutiva, ela nunca vai gerar. Agora, quando você lança a tua semente numa terra que produz, numa terra que gera, a tua semente vai multiplicar. E essa pessoa precisava de um milagre essa semana, e ela ofertou R$50 na segunda-feira. E na quinta-feira ela recebeu mais de 100 vezes a sua oferta. Ela recebeu R$5.400. Ela ficou tão maravilhada. E ela me mandou uma mensagem e disse: Pastor Carlos, que coisa sobrenatural. Deus é na sua vida. Deus é nesse propósito. E eu quero te dizer em nome de Jesus, nós cremos nos mistérios de Deus. Irmãos, e dinheiro é espiritual. Quando você entender que melhor coisa é dar do que receber, quando você entender o que Jesus disse, dai e vos será dado, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Quando você entender a liberalidade, irmãos, Deus não quer 10%, Deus não quer tua oferta, Deus quer tudo. Quando você entender que tudo que você tem não te pertence, pertence a Ele, que você é apenas um mordomo das bênçãos, você administra as bênçãos do Senhor, o que Ele te pede, você não vai duvidar, você vai obedecer. Por que tem pessoas que não prosperam, irmãos? Porque elas são presas, elas acham que são dona da casa, dona do carro, dona do dinheiro. Você não é dona de nada. Biblicamente, nós estamos dentro de uma monarquia, de um reinado. Deus é dono de tudo. E eu sou um mordomo dele, eu administro os bens dele. E através dos meus bens, o nome dele é glorificado. Então, se Deus me pedir um carro, se Deus me pedir uma casa, se Deus me pedir qualquer coisa, eu vou entregar. Por quê? Porque não é meu, é dele. E quando eu entrego, o que ele faz? Dai e vos será dado. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. E eu quero te convidar, te desafiar a ser um contribuinte fiel do projeto Arrependa-se. Então, lança a sua semente. Pastor, eu não tenho R$1.000, R$2.000, R$100. Eu tenho R$10. Irmão, tudo é oferta, tudo é semente. E tudo gera provisão e providência. Quando eu vejo que alguém mandou R$2, R$5 de oferta, R$1 de oferta, tem pessoas que mandam R$1 de oferta, eu me alegro, irmãos, porque eu sei que essas pessoas estão dando o que elas podem. Muitos estão até se sacrificando, mas elas estão sendo alvos do milagre de Deus. Nós oramos, eu e a missionária Raquel, oramos semanalmente por todos que têm lançado a semente. E nós estamos muito felizes, porque nós ouvimos muitos testemunhos. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Uma breve palavra, né? Eu vou ler Isaías, capítulo 24, versículo 21 e 22. Isaías 24,
versículo 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encarcerados num cárceres, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Isaías 24, versículo 21 e 22, o Senhor está falando sobre o juízo, sobre todos os governos do mundo, o dia do Senhor. Sofonias, capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra. Eu vou ler alguns versículos para vocês, versículo 14 ao 18. Olha o que diz a palavra. O grande dia do Senhor está perto e se apressa. Muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Aí olha o que diz, eu angustiarei os homens, e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque fará certamente de todos, presta atenção, fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Todos os moradores da terra. Aí olha o que diz Isaías, capítulo 13, versículo 9 e 11. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr por terra em assolação e dela destruir os pecadores. Presta atenção no texto. Destruir os pescadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Meu Deus do céu. Pastor Carlos, por que o senhor está lendo esse texto? É Isaías 13, de 9 a 11. Isaías 13, de 9 a 11. Pastor Carlos, por que o senhor está lendo esses textos? Eu estou lendo esses textos, irmãos. Porque muita gente está numa vibe de fugir do Apocalipse. E o Apocalipse, né, a tribulação e a grande tribulação, 1260 dias de tribulação e 1290 dias de uma grande tribulação. É um período em que Deus vai manifestar sobre a terra a vingança, a justiça. Veja que Sofonias deixa muito claro que a prata, o ouro, nada vai poder livrá-los do dia do Senhor. Que o Senhor vai angustiar todos os homens. Que ele vai fazer de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Veja que no texto de Isaías, diz no verso 11, e visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos.
Qual é o propósito do dia do Senhor? O propósito do dia do Senhor é abater, é destruir, é acabar com toda a prepotência dos pecadores e dos reis e dos poderosos do mundo. E quando você estuda sobre o dia do Senhor, você vê que é um dia de vingança do próprio Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então veja bem, propósito do dia do Senhor, vingar os adversários. E olha o que a Bíblia diz: a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Agora presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Deus vai vingar os seus adversários no dia do Senhor. Deus vai abater os poderosos no dia do Senhor. A igreja é adversária de Deus, irmãos. A igreja é adversária de Deus. Os santos são adversários de Deus. Os santos vão ser vingados pela sua iniquidade? Ou eu creio que eu sou perdoado, que eu sou a eleita do Senhor, que eu sou a igreja adornada, ataviada, embelezada para o casamento, ou eu acredito que eu vou ser vingado e julgado com os pecadores nessa terra? O dia do Senhor, ele vai abater e vai vingar os seus adversários. Os seus adversários. Olha o que Ezequiel disse no capítulo 30, verso 3 e 4. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios será uma espada virá do Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem transpassados no Egito e tomarão a sua multidão e quebrar-se-á os seus fundamentos. Olha o que diz Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará a sua dura espada grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Meu Deus. Aí a Bíblia diz, Sofonias 3:8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e toda a minha ira, porque esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Meu Deus, é forte isso aqui, meu irmão. Eu vou ler de novo Sofonias 3:8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor. Veja que você não vê a igreja, você não vê salvos aqui. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos,
para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu. Você está entendendo que você não vê? Deus vai reunir as nações, é isso que a Bíblia está dizendo. Deus vai reunir as nações para derramar sobre ele a sua indignação e todo o ardor da sua ira, porque a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Deus vai derramar a sua ira sobre as nações. Ele vai derramar a sua ira, a sua indignação. Ele vai congregar os reinos para derramar. Aí eu digo, a igreja santa, a igreja lavada, a igreja remida, a igreja dos salvos, eu e você que temos o nome escrito no livro da vida, nós estamos nesse grupo, irmãos. Eu pergunto para você, nós estamos nesse grupo? A igreja meretriz, a igreja prostituta, ela vai ficar no arrebatamento. O dia do Senhor é para aqueles que se levantam contra Deus. A vingança é contra os seus adversários. É contra os seus adversários. A igreja não é adversária do Senhor. A igreja é eleita. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. E aí eu pergunto para vocês. A igreja não se enquadra, irmãos. Olha o que diz Isaías 2:12. Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Aí olha o que a Bíblia diz, dia de trevas e de tristeza, de nuvens, de trevas, de expressas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. É muito forte. É muito forte. Porque é a profecia. É a profecia. É a profecia. Agora, veja bem, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esses dias eu me deparei, foi depois de uma live, deitado. É como se Deus tivesse falado para mim, o dia é meu, a vingança é minha, o juízo é meu. E esse povo quer fugir da minha presença? Esse povo quer fugir da minha face? Porque a Bíblia diz que não vai escapar ninguém. A destruição do dia do Senhor virá sobre todas as nações do mundo. Todos os reinos da terra. Todos os poderosos serão abatidos. A vingança é para os adversários de Deus, e nós não somos adversários de Deus, nós somos a igreja de Deus. A igreja de Deus. A igreja lavada e remida, adornada e ataviada pelo Espírito, lavada e remida pelo sangue.
Ou você sabe quem você é em Deus, meu irmão, ou você vai viver na neura. Você não vai viver. Aí eu fico imaginando o que o céu fica olhando para nós. Que existe uma expectativa do céu, nós somos monitorados pelo céu. E aí eu fico olhando o céu, olhando para os filhos de Deus com medo, com pânico, com ansiedade. Essa semana eu recebi um áudio, pastor, pelo amor de Deus, eu estou sem dinheiro, vai acabar a comida do mercado. Olha só, meu irmão, a pessoa dessa não vive, porque ela ouviu uma live que vai acabar água, vai acabar luz, vai acabar internet, vai acabar comida. E o que eu vou fazer agora? Uma pessoa dessa não vive. Uma pessoa dessa não tem paz, não tem tranquilidade, não tem alegria. E a minha imagem de uma pessoa dessa é que ela não abraça, ela não sorri, ela vive em pânico. E que evangelho é esse, meu irmão? Eu pergunto, que evangelho é esse? Se Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida abundante. E a vida abundante que Jesus nos promete não é a vida após a morte. A vida abundante que Jesus nos promete é aqui na terra. Uma vida abundante não é uma vida que você tenha tudo, mas é uma vida tranquila, é uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de domínio próprio. Que vida essas pessoas estão vivendo? Que vida abundante as pessoas estão vivendo? Que não sonham, que não projetam, que tudo é o apocalipse, que agora é a terceira guerra mundial, que agora vai acontecer, que agora... Irmãos, tem 11 países na Europa com os tratores lá, o agro parado. As pessoas estão vivendo. Que evangelho é esse? Que se Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, vestir, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Se Deus veste e alimenta elas, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, que evangelho que a gente está vivendo? É o evangelho do pânico, do medo, do que Deus me mostrou, que Deus vai fazer? Que evangelho é esse, irmãos? Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Aí as pessoas vão falar, eu vou fugir. Vai fugir para onde? Para o dia de Deus? Não, você está fugindo para o encontro de Deus. Se você está fugindo para o Apocalipse, se você acredita que a tribulação já começou, você está indo para onde? Se eu mostrei aqui que o dia de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, é do Senhor. E eu falei aqui, se eu tivesse 2 versículos bíblicos, 2, dizendo fuja, se esconda, cria um bunker, vai para o meio do mato, estoque comida. Se eu tivesse 2 versículos que me desse uma base doutrinária para ensinar, mas você não tem 2 versículos. 2 versículos. Você não tem base, você não vê nenhum apóstolo fugindo. Você não vê nenhum apóstolo se escondendo. Você não vê a igreja primitiva fugindo. Você não vê a igreja primitiva correndo. E para onde eles iam, quando a Bíblia fala da dispersão para a Judéia e Samaria, foi para o cumprimento profético. Deus espalhou
para que o evangelho chegasse na Judéia e Samaria e nos confins da terra. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que o evangelho é boas novas. O significado do evangelho é boas notícias. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no espírito. E se tudo que você está ouvindo na internet não está te gerando gozo, paz e alegria no espírito, não vem do reino de Deus. Se tudo que você está ouvindo na internet não tem te trazido gozo, alegria, paz, tranquilidade, não é reino de Deus. É heresia, é mentira. É mentira o que você está ouvindo. É fábulas. Não é evangelho. Não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não o evangelho da cruz de Cristo. Gozo, paz e alegria no espírito. Se você não tem gozo, não tem paz e não tem alegria no espírito, você não está no reino de Deus. Não está no reino de Deus. Não está no reino de Deus. Então, vejam, irmãos, para concluir essa breve palavra, nós vamos continuar sobre esse assunto. Para que fugir? Para que viver no pânico? Para que viver no medo? Se tudo que está acontecendo é um cumprimento do que está escrito. E aonde eu estou no cumprimento? Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Que Deus é esse que habita dentro de mim? Veja bem, não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo? E que o Espírito Santo habita em vós? Que Deus é esse que habita em mim, que não me tranquiliza? Que Deus é esse que habita em mim, que quer me ver no pânico, no medo, no terror? Que esperança esse Deus que habita em mim? Deus não habita fora de mim, ele habita em mim. Que Deus é esse que vive apavorado e com medo? Que habita em mim? Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Isso não é Espírito Santo, isso não é revelação do Espírito. Isso não me gera edificação, isso não me acrescenta. Vocês estão entendendo? Então nós vamos continuar. Outra coisa, irmãos, que é o que eu vou falar amanhã para vocês, que é essa questão da nova ordem mundial, parece que ela está acima de Deus. É que agora vai acontecer isso, que agora vai acontecer aquilo. Irmãos, Vladimir Putin, John Biden, Xi Jinping, Lula, Alexandre de Moraes, só estão obedecendo o que está escrito na Bíblia. O governo e o reino de Deus está acima de tudo isso. Eles não são nada diante de Deus. A ponto que Deus vai reuni-los e vai destruí-los. É o dia do Senhor, Deus vai reuni-los e destruí-los. Eles não são nada diante do poder da igreja. O único reino que jamais será destruído é a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aí parece que nós estamos enaltecendo homens malignos e estamos esquecendo de adorar o Cordeiro. Parece que nós estamos adorando
o que Satanás está fazendo, estamos esquecendo de adorar o verdadeiro. Que evangelho é esse? Sendo que eles são ferramentas usadas por Deus para que se cumpra a palavra. Eles são servos. Vocês estão entendendo? Eles são servos. Servos. Servos do Senhor. Servo do Senhor. Servo. Eles são servos do Senhor que obedecem. Então, irmão, viva pelo poder da palavra. O irmão Pedro está dizendo, não entendi, irmão Pedro. Faça o curso do pastor Marcelo, ele é Bíblia pura. Ele explica todos os textos fora de contexto. Então, para que vai fazer um curso se uma pessoa explica o texto fora de contexto? Não existe você fazer um curso em que o texto está fora de contexto. O texto tem que ser, a exegese do texto, ela tem que ter contexto. Ele não tem que estar fora do contexto. É uma heresia você comprar um curso para o Apocalipse, mesmo, para vencer o Apocalipse, sobreviver no Apocalipse. É uma heresia. Heresia. Se fosse tão preocupante, por que ele não dá? Faça essa pergunta. Se fosse algo tão necessário, se fosse uma revelação tão forte, ele tinha que doar o curso e não vender o curso. Então, nós precisamos, irmãos, nos tranquilizar na presença de Deus. Amém? Deixa eu orar por vocês, em nome de Jesus. Nós estamos em Maceió, no Conjuade Congresso de Jovens, mas nós vamos ter lives todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa live. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor. A tua bênção, a tua proteção, a tua graça sobre a nossa semana, Pai. Nos dá uma semana abençoada na tua presença e que o nosso coração se abra, se tranquilize diante do cumprimento profético e diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, venha derramar sobre nós o bálsamo de Gileade. Venha derramar sobre nós azeite fresco na nossa lamparina. E que o nosso desejo, Senhor, seja de te servir, te adorar, te glorificar. E se envolver nos teus mistérios, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, a nossa família, aonde colocarmos a planta do pé e estendermos a nossa mão, que a tua bênção se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não deixe de semear no projeto Arrependas. Envie a sua contribuição, a sua oferta e nos ajude a fazer missões. E a compra da passagem nós estaremos indo para Angola. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.